é uma pequena contribuição, algumas reflexões que nós vamos trazer aqui para vocês. Eu pergunto ao Alessandro se estão ouvindo bem, se o slide está aparecendo bem. Sim, minha amiga, perfeitamente te ouvindo e vendo os slides. Então, podemos começar, né? Nós escolhemos para esta noite a parábola do semeador. É uma parábola bastante conhecida no meio espírita, né? Muito comentada. Essa parábola está em Mateus, capítulo 13, Marcos, capítulo 4, Lucas, capítulo 8. E está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Sede Perfeitos. Então, é uma parábola bastante conhecida, mas é bom a gente contextualizar um pouco, né? Nós pegamos a parábola descrita pelo Mateus, que conviveu com Jesus, né? Todos nós sabemos, né? Ele foi cobrador de impostos em Cafarnaum e ao encontrar Jesus, ele deixa tudo para seguir Jesus, né? Pela sua profissão, ele era odiado pelos judeus, né? O Evangelho de Mateus foi escrito por volta de 70 anos depois de Cristo. Na Bíblia oficial da Igreja Católica, ele é o primeiro evangelho, né? O primeiro evangelho é de Mateus. Vamos ver, vamos contextualizar quando foi que Jesus disse isso, né? Jesus, então, pelos relatos de Mateus, Jesus saiu de casa. Olha, é interessante isso, para depois a gente fazer uma ligação. Ele sai de casa, né? Foi sentar-se às margens do mar da Galileia, e multidões, então, se reuniram ali em volta dele, né? Para ouvi-lo, né? Jesus entra numa barca e começa a falar, então, aquele povo por parábolas. São várias, segundo Mateus, várias parábolas que Jesus, nessa ocasião, fala para os seus para as pessoas que foram conviver, ouvi-lo, né? E, em especial, a parábola do semeador. Todos nós conhecemos, eu vou só dar uma lida rápida, porque todo mundo conhece essa parábola, né? O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram, né? O próprio Jesus, ele vai explicar isso na sequência da parábola, né? Então, essas primeiras sementes que caem ao longo do caminho e os pássaros vieram comer, correspondem àquelas pessoas que escutam a palavra do reino e não lhes dá a atenção. Vem o espírito maligno e tira o que fora semeado no coração. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra. O que Jesus queria dizer com isso? Aquele que recebe a palavra com alegria num primeiro momento, mas não tendo raízes profundas, né, dura apenas algum tempo. A outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Jesus explica que são aqueles que ouvem a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. E uma outra parte caiu em terra boa e produziu bons frutos, né? Esta é a parábola do semeador, que é explicada por Jesus também, né? Mas nós vamos nos ater a primeira frase da parábola, que é: o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Nós vamos nos recorrer a Emmanuel, em Fonte Viva, e vamos recorrer também a Joana de Ângeles, para entender eis que o semeador saiu a semear. Segundo Emmanuel,
Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Uma frasezinha só, mas é muito profundo. E nós vamos ver. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale a relembrar. Diz Emmanuel, não nos fala que o semeador deve agir através do contrato com terceiras pessoas. Não há terceirização, né? O semeador, ele mesmo saiu a semear, né? Ele não pediu, né, para marido, não pediu para a esposa, não pediu para filho, não pediu para o presidente do centro, não pediu para os governantes, nada disso. Ele pegou e saiu a semear. Agora, essa questão de sair, né, ele mesmo saiu a semear, né, lembra que Jesus saiu da casa, né, para estar com a população que esperava para ele falar, né? Ela é muito complicada no sentido de que é necessário que o semeador que se predispõe a sair de si mesmo para semear, tenha uma estrutura psicológica tal que lhe dê essa possibilidade, né? Sair, ter com os outros e depois voltar a si mesmo, né? Então, só quem tem uma estrutura psicológica muito firme consegue fazer esse movimento de sair de si mesmo sem, né, perder, né, os seus princípios, né, e voltar de novo a si mesmo, porque o ser ele tem que estar no seu ser, né? Ele sai, mas ele volta, né? Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de regeneração convidam o obreiro da boa vontade à santificação, à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido, é chamado, né, a sair de si próprio, a fim de beneficiar os corações alheios, né? Aquela pessoa que fica muito, né, nela mesma, é difícil para ela, né, semear, é difícil para ela encontrar outras pessoas, ela tem que sair de si, mas é importante que ela tenha bem claro esse movimento, né? Continua Emmanuel, é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para devotarmos ao serviço do próximo, né? A gente tem que se libertar, né, dessas picuinhas, dessas avaliações, né, porque é o que eu acho, é o que eu penso, né, e quando você sai ao encontro do outro, né, é importante que você respeite o outro como ele é, né, como ele é. E muitas vezes a gente fica preso ao nosso ponto de vista, e esse ponto de vista, ele está embasado, ele está sustentado por julgamentos, né? E é o que Jesus pede para que nós não façamos, né? Não julgueis para não ser julgados, né? Então, é interessante esse ponto de vista de Emmanuel, né? Mas vamos buscar Joana de Ângeles para que a gente possa entender nessa questão do amadurecimento psicológico, né? Ela tem um livro Autodescobrimento, né, que ela fala desse amadurecimento psicológico, que é esse amadurecimento que vai nos proporcionar ou vai nos dar base para que nós possamos sair, possamos superar os pontos de vista e ir
ao encontro daquele que precisa. É semeando, né? Você tem várias maneiras de semear, né? É muito comum a gente atrelar a parábola do semeador aos palestrantes, né? Semeando a palavra, mas não é só a palavra, né? Mas as sementes, não é só as palestras, né? Você pode semear boas sementes, né? No rigor da sua casa, no interior da sua família, né? No trabalho voluntário, né? Que a gente pode fazer, né? Então, Joana de Ângeles nos diz que o amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento a aurir. A visão intelectiva da realidade e a aquisição moral dos recursos interiores facultam-lhe, ao ser humano, né, a simplicidade de coração e o respeito cultural por todas as pessoas. Não é? E, então, o semeador, quando sai a semear, ele supera os pontos de vista pessoais, né? Supera o julgamento, né? E vai ao encontro daqueles que realmente precisam, né? Então, olha só a importância do amadurecimento psicológico, né? Conduz à verdadeira humildade, né? Faz com que nós tenhamos uma visão de nós mesmos, né? Real, né? Quem somos realmente, né? Quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas possibilidades e quais são as nossas limitações? Porque se estamos encarnados aqui é porque ainda temos limitações, né? Se nós fôssemos muito evoluídos, nós estaríamos em outros mundos, né? Então, esse amadurecimento psicológico que Joana de Ângeles nos propõe é aquela situação de estar conosco mesmo e entendermos, né, quem somos, né, identificar todas as nossas possibilidades, né, e tudo que a gente ainda precisa aprender, né? Então, olha só, o autoconhecimento conduz ao homem uma verdadeira humildade, né? Humildade de reconhecer aquilo que somos, né? Quem eu sou, né? E a presença do eu sou. E não ter milindres de entender que, olha, tem determinadas coisas que eu ainda não consigo fazer, né? Então, se eu não consigo fazer, então espera, né? Não vai se aventurando, né? Sai de si para encontrar o outro, para semear, e procure ver quais são as sementes que você pode lançar, né? Quais são as sementes que você pode lançar, né? Porque nem toda a semeadura ela é para mim, né? Às vezes, né, nessa humildade de reconhecer as minhas possibilidades e o que eu tenho que aprender e os meus limites, eu posso falar, olha, nesse aspecto eu ainda não estou pronta, vou trabalhar para, né, vou buscar conhecimentos para poder superar essa limitação. E também reconhecer, olha, eu consigo, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu faço, isso aqui né, eu faço com tranquilidade, e colocar essas próprias possibilidades em favor do outro, né, em favor daquele
né, a quem eu vou buscar, né? A semeadura, ela é uma coisa muito vasta, né? A semeadura para Jesus é muito vasta, né? E como eu disse, às vezes as pessoas pensam que é só, por exemplo, fazer palestra, né? Tem pessoas que não conseguem. Conheço uma pessoa lá no Ismael, uma pessoa incrível, maravilhosa, sabe? Ela é super comprometida, estudada, ela estuda muito espiritismo, enfim, mas ela fala, Maria Clara, eu não sei fazer palestra, eu não dou conta de fazer palestra. Tem algum mal nisso? Nenhum. Né? Mas ela trabalha muito com aconselhamento fraterno, né? Então, ela tem uma intuição nesse sentido, né? Então, ela prefere mais semear, né? Mais tete a tete, que é tão importante quanto. Né? Olha, né, claro, eu não consigo fazer palestra, eu não dou conta de de trabalhar o aconselhamento fraterno, mas é muito boa na área de ação social. Então, da mesma forma, ela está semeando, né? Está semeando. Então, esse amadurecimento psicológico é importante, né? Para a gente saber como que eu posso sair de mim, né? O semeador saiu a semear, né? Que sementes eu posso, né, distribuir, né? E o que eu posso fazer para mudar cada vez mais, né? Cada vez mais a gente pode mudar, né? E essa visão, esse amadurecimento psicológico, essa visão dessa realidade, né, de quem eu sou, né, quais são as minhas aquisições, quais são as minhas limitações, facultam para nós uma simplicidade de coração e um respeito cultural por todas as pessoas. Né? Isso é importante, né? Esse respeito cultural por todas as pessoas, e que esse respeito cultural passa necessariamente por uma atitude do não julgamento. Né? Agora, se eu já tenho pontos de vista já afirmados, né, e isso me traz alguns preconceitos, né, lógico, eu não vou ter respeito cultural pelas outras pessoas, né? Eu vou fazer e vou querer que a pessoa aceite goela abaixo o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou propondo, né? Então, essa frase, né, e o semeador saiu a semear, passa muito por aí, né, pela questão do respeito pelas pessoas, né, e é muito interessante. Outro dia, numa reunião com umas amigas, uma pessoa da constelação familiar comentou alguma coisa muito interessante, que o Bert Helling, né, constelação familiar, tem as ordens do amor, né, que são importantes, mas ele tem também as ordens, né, de dar, né? Então, muitas vezes a gente quer semear e quer que a pessoa entenda, quer que a pessoa aceite, quer que a pessoa, né, em função do nosso ponto de vista. Será que ela está preparada para ouvir? Será que ela está preparada para aceitar? O que ela está precisando neste momento e que eu posso fazer de bom coração, sem julgamento nenhum? Né? Respeitando o nível cultural dela, respeitando a cultura, né, dela, né, e, evidentemente, de todas as pessoas ali daquele círculo. Né? Então, a gente vê a importância, né, de ter esse amadurecimento psicológico que Joana de Ângeles nos diz, para semear, né? Porque aí eu sei quem eu sou, quais são as sementes que eu tenho, e eu tenho condições de entregar sem cobrança, sem esperar nada em troca. Que a gente fala muito, né, da doutrina espírita sobre a caridade, né? Não, né?
não vê a sua mão esquerda o que a direita está vendo, é nesse sentido, né? De não esperar realmente nenhuma retribuição, né? E a gente semeia, né? E deixa, como Jesus disse, né? A semente vai cair em vários solos, né? E aí a culpa já não é minha, né? Eu fiz aquilo que eu pude fazer, né? Fiz se consciente, né? Fiz humildemente, né? Fiz com simplicidade, respeitando as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Ainda Emmanuel, nessa página, ele fala: afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendemos com o Cristo a sair para semear. Né? Então, toda vez que eu consigo me ver, consigo me analisar humildemente e reconhecer as minhas limitações, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para que essas limitações possam, né, se desfazer e eu possa, né, galgar, né, estágios maiores na evolução, né? E, quer dizer, não é porque né, a gente faz essa avaliação que a gente também vai ficar parado, né? A gente tem que vencer, né? E vamos aprender com Cristo que nos convida, né, a sair para semear. Não vamos terceirizar aquilo que nós podemos fazer, né? Não vamos esperar que alguém faça por nós, né? Cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu trabalho, cada um tem aquilo que mais se afiniza, né? E aquilo que a gente tem limitações, a gente vai trabalhando, né? Para superar, né? E, com certeza, com a ajuda de Jesus, certamente nós iremos superar, né? Então, nós temos que ser semeadores, né? Semeadores, em qualquer lugar, né? No centro espírita, na casa espírita, no trabalho, né, voluntário, né, nas comunidades, no trabalho de assistência social, né, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, esposas, enfim, né? Muitas vezes a gente quer sair para semear muito longe, né? E podendo e tendo condições de semear, né, mais perto, né? Então, a gente tem que trabalhar pela paz, né? Pela nossa paz, pela paz do planeta, né? Então, quando a gente tem amadurecimento psicológico, a gente tem condições, né, de semear, de sair semeando. E mais do que nunca, né, no mundo de hoje, né, nós estamos precisando, né, de semeadores da paz, né, através da palavra, através do gesto, através do exemplo, né. A paz deve começar em nós, né. E depois que eu tenho, eu posso sair para entregar, né? Então, que sejamos, né, nós, esses semeadores da paz, né, os trabalhadores de última hora, que aceitam a missão, que aceitam a tarefa, que trabalham, né, para se modificar a si mesmo, né, e entregar aos outros de forma serena, tranquila, humilde, simples, né, sem exigir nada em troca, absolutamente nada em troca. Então, vocês viram que, como o Emmanuel falou, só uma frase, né, do Evangelho de Jesus já dá muito pano para manga, já dá muitas reflexões, né, e a gente tem que, né, estar sempre fazendo essas reflexões, buscando, né, um verdadeiro sentido da palavra, né? Nós que já recebemos a palavra de Jesus, que já recebemos o Espiritismo, né, nós temos uma responsabilidade incrível, né? Porque
porque nós já ouvimos Moisés, né? Já ouvimos Jesus, já ouvimos o Espiritismo. O que falta para nós, né? Só mesmo a gente, né, tentar sintonizar, tentar nos ver de maneira, né, segura, né, tranquila, sem exageros, né, porque é muito comum a gente, né, porque eu sou ruim, porque eu fui ruim na outra reencarnação. Não, eu fui, agora não sou mais, né? E também, porque é espírita, é um espírito iluminado, nada disso, né? A gente tem que se colocar, né, como espíritos em evolução, né? E colocar o que nós temos de melhor em benefício da paz do mundo, né? Essas são as nossas reflexões, né? Se alguém gostaria de comentar alguma coisa, dar algum exemplo, né? Fiquem à vontade.